Caríssimas amigas, caríssimos amigos, como vão todos? Esperamos encontrar todos bem, com muita disposição e muita paz. Hoje nós vamos conversar sobre o Evangelho do Mestre Jesus, mais uma vez baseados nesse livro maravilhoso que eu vinha de luz, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Nós sempre procuramos orientar que vocês leiam esse livro Vinha de Luz, o Fonte Viva, o Pai Nosso, que são mensagens curtas e exclusivas e bom para assim animar a analisarmos a nossa caminhada por este mundo e nos incentivarmos sempre a fazermos o bem. Hoje nós vamos conversar sobre o capítulo 7, aos discípulos, onde Emmanuel vai mais uma vez nos repassar as cartas de Paulo, só que dessa vez a primeira carta aos Coríntios, no seu capítulo 1, versículo 23, aonde ele vai dizer: mas nós pregamos o Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mais uma vez nós vamos lendo aqui os parágrafos aqui e vamos analisando este texto maravilhoso sobre a ótica espírita e sobre também a nossa própria vida, né? E ele começa: a vida moderna, com as suas realidades brilhantes, vai ensinando às comunidades religiosas do cristianismo que pregar é revelar a grandeza dos princípios de Jesus nas próprias ações diárias. Olha que bacana, ele já vai nos incentivando, né? Emmanuel já nos dá um incentivo, assim, um empurrão muito bacana. A vida moderna, a nossa vida atual, né, com as nossas realidades brilhantes, o que ele quer dizer com essas realidades brilhantes? Né, tudo aquilo que faz parte da nossa vida. Por exemplo, isso que eu estou fazendo aqui, transmitindo o Evangelho do Mestre Jesus para você, gravando, ou transmitindo nas redes sociais e até ao vivo, isso faz parte das nossas realidades brilhantes, né? A tecnologia que os espíritos nos liberam para que a gente possa evoluir espiritualmente. E essa tecnologia só vem para nós quando a espiritualidade resolve deliberar. Senão, nós ainda ficamos presos, né? O como nós fazemos uso disso, aí cada um responderá pelos seus atos, né? Então ele nos diz que as nossas realidades brilhantes vão ensinando as comunidades religiosas do cristianismo a revelar as grandezas do Mestre Jesus, né? A que se faça uso dessas tecnologias para que se repasse os ensinamentos do Mestre Jesus ao maior número de pessoas. O homem, ele continua aqui, que se internou pelo território estranho dos discursos, sem atos correspondentes à elevação da palavra, expõe-se cada vez mais ao ridículo e à negação. Emmanuel nos falando de certos irmãos nossos que estão se utilizando da palavra do Mestre Jesus para o quê? Aos seus discursos sem atos correspondentes. Infelizmente a gente vê isso em todos os meios, não é só num determinado meio religioso, não, pelo contrário. Quantas pessoas falam diante dos seus discursos e não fazem aquilo que deveriam fazer pelos que eles falam? Né? E isso não somente naqueles que fazem os discursos, mas aqueles que conversam com as outras pessoas, que dizem que fazem isso, fazem aquilo, mas no final das contas, quando é para a sua própria vida, ele não coloca à disposição isso, ele não se mostra nisso daí. Ou seja, o remédio que vale para um não vale para mim, né? Pelo contrário. Então ele está alertando aqui: cuidado com o que você fala, cuidado com o que você diz, pois senão os teus discursos aqui são sem atos correspondentes, nós nos expomos ao ridículo e vamos nos expor à negação. Há muitos séculos prevalece o movimento de filosofias utilitaristas e ainda agora não escasseiam orientadores que cogitam na construção de palácios egoísticos à base do magnetismo pessoal e psicológicos que ensinam publicamente a sutil exploração das massas. Não é o que está acontecendo hoje em dia, ou seja, de alguns anos para cá. Não são aqueles que se enriquecem por conta do seu magnetismo pessoal, né, do seu processo psicológico de exploração das massas. Como nós estamos vendo isso, como essas coisas estão acontecendo. E Emmanuel, quando escreveu Vinha de Luz,
né, de muitos anos atrás, há mais de 60 anos atrás, ele já se colocava nessa posição, em todos os sentidos. Cuidado com aqueles que estão explorando as palavras e estão tirando de você a liberdade, estão tirando de você a sua condição financeira, por conta de ensinarem coisas que nem eles mesmos assim o fazem. Ele continua aqui, que nesse quadro obscuro do desenvolvimento intelectual da Terra, que os aprendizes do Cristo são expoentes da filosofia edificante da renúncia e da bondade, revelando em suas obras isoladas a experiência divina daquele que preferiu a crucificação ao pacto com o mal. Então é isso que Jesus nos ensinou, que nós devemos não só ter as palavras certas, na hora certa, na construção certa, para ajudarmos as outras pessoas, como Jesus assim o fez, mas nos colocarmos também no trabalho dessas palavras para nós mesmos, porque nós não fazemos isso. Quantas e quantas vezes você ensinou, né, no famoso "eu posso te dar um conselho"? Olha, eu se fosse você eu faria isso. Olha, o Cristo fez isso, mas você não faz. Quando é na tua vida, você não o faz. Novos discípulos, por isso, vão surgindo, além do sacerdócio organizado, irmãos dos sofredores, dos simples, dos necessitados, os espiritistas cristãos, encontra obstáculos terríveis das ideias comodistas. Então você que está iniciando no trabalho espírita, no trabalho da sua religião, ele está dizendo assim, temos que ter cuidado, porque vai surgindo esses sacerdócios, mas esse trabalho utilitário, né, pode se transformar numa ideia comodista. Ah, a vida é assim mesmo, o mundo é assim mesmo, as coisas são assim mesmo, as coisas não mudam, mas eu vou ajudar do melhor modo possível. Não, não podemos nos acomodar. Temos que ter a visão além do alcance daquilo que estamos fazendo, para que a coisa melhore, para que a coisa frutifique, para que tenha um planejamento utilitário para as outras pessoas. Por isso ele continua aqui que há quase 2000 anos, Paulo de Tarso aludia ao escândalo que a atitude dos aprendizes espalhava entre os judeus e a falsa impressão de loucura que o despertava nos ânimos dos gregos. Quem lê Paulo Estevão, a vida do apóstolo Paulo, através de Emanuel, né, e vai citando a vida dos outros apóstolos, vai entender o que ele diz nesse capítulo 7 aos discípulos. Vai entender muito bem. Há mais de 2000 anos Paulo já falava isso. Os tempos de agora são aqueles mesmos que Jesus declarava chegados aos planetas. E os judeus gregos, atualizados hoje nos negacionistas desonestos e nos intelectuais vaidosos, prosseguem na mesma posição de início. Entre eles surge o continuador do Mestre, transmitindo-lhes o ensinamento com o verbo santificado pelas ações testemunhais. Olha Emmanuel falando da reencarnação daqueles ali que fizeram isso aqui há algum tempo atrás, alguns séculos atrás. Olha o que ele fala. E os judeus gregos atualizados hoje, ou seja, na reencarnação de hoje, quando eles foram negacionistas desonestos e intelectuais vaidosos. Hoje eles retornam. E espera-se que eles não sejam o que eles foram anteriormente, mas tenham essa cultura de manter o entendimento entre as pessoas. Aparecem dificuldades, sarcasmos e conflitos, mas o aprendiz fiel, porém, não se atemoriza. A gente tem que ter, não precisamos nos atemorizar pelas situações que se apresentam, temos que ter muita calma. O comercialismo da avareza permanecerá com o escândalo, e a instrução envenenada vai se demorar, com os desequilíbrios que lhe são inerentes. Ele, Jesus, contudo, seguirá adiante, amando, exemplificando, educando como libertador imortal. Então entendermos que, infelizmente, ainda haverá o que Emmanuel vai nos colocar aqui de falsos profetas, profetizando coisas que não vão acontecer, estimulando a ganhar dinheiro e estimulando você a não procurar a verdade. Você é pesquisador da sua própria verdade. Você mesmo tem que ir atrás. Você tem que dizer não para as coisas que não estão te incomodando, que não te levam a lugar nenhum. É isso que Emmanuel que nos coloca neste capítulo.
que você o faça assim para você, para a sua evolução espiritual, que você não caia na armadilha de que muitos caíram. Meus caríssimos irmãos, minhas caríssimas irmãs, terminamos hoje agora o nosso Evangelho do Cristo. Passaremos agora ao trabalho de passe. Colocaremos uma música aqui para que você possa interiorizar-se, né? Nossos irmãos farão essa irradiação à distância, então pedimos que você se sente confortavelmente, coloque a mão no joelho, né? Ponha uma jarra de água, um copo com água ao seu lado, feche os olhos, mentalize o Mestre Jesus e durante a passagem da música você entenda que você está sendo ajudado e irradiado. Paz e prosperidade para você, até uma próxima oportunidade e esperamos sempre que o Mestre Jesus nos auxilie.